seja, existe um invólucro que encapsula ela. E aqui a implantação do projeto, que você já viu mais ou menos como é que é, né? A localização dos pontos, utilizando o GPS. A partir daí é feita a tal triangulação que eu te falei, né? A gente vai pesquisando de acordo com as variações e as flutuações que a gente encontra, a gente vai saber onde é exatamente o ponto. Depois disso, é feita a perfuração, né? Ou seja, é feito um buraco. Nesse buraco, como já foi previamente calculado, a gente já sabe quantos centímetros ele tem, é medido, né? Tem que ser preciso. E a gente já sabe qual é a cápsula. Então, a cápsula é instalada, simplesmente fica lá dentro do buraco, voltada com a ponta para cima, colocada cuidadosamente, para que ela fique num ângulo correto e não jogar lá. A gente segura, coloca, prensa ela. Depois disso, em virtude das características de antena das cápsulas, existe uma comunicação entre elas. Não uma comunicação elétrica nem eletromagnética, mas a própria linha que eu te falei, geomagnética, que atravessa a cápsula, ela passa a ser uma internet, um Wi-Fi para a própria cápsula. Então, a informação circula pela própria linha. Sobre o princípio do campo? Exatamente. Você usa o campo ressonante local para transmitir a tua informação. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, né, nós fazemos duas medidas básicas, que é a taxa de vitalidade, aqui está representada em azul, e a taxa vibracional, que está representada em vermelho. Isso aqui é antes de instalar a cápsula, isso aqui é depois. Então, a gente começa fazendo acompanhamento, né, onde a principal questão de todo esse trabalho é o feedback fornecido pelo próprio local. Então, ou seja, se vocês aqui não tivessem dando essa atenção e dando feedback, a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente não sabia que precisava atualizar, a gente não sabia que precisava corrigir. Então, se não houver esse feedback perfeito, o que aí? Está igual, está melhor ou está pior? A gente não sabe quais são as necessidades. Porque, como eu te falei, tudo é vivo nesse cenário e a gente precisa saber qual é a resposta daquela área. Baseado nesse conceito, nós ainda aprimoramos um pouco mais essa tecnologia e, como eu te falei, através do conhecimento desse tal Rupert Sheldrake, o cara é doutor em biologia, formado em Cambridge, o que acontece? Os campos morfogenéticos foi aquilo que eu ontem te passei mais ou menos, foi descoberto pela ciência, é utilizado pela ciência e nós utilizamos máquinas para fazer a leitura e equalização desses campos. Então, além de tudo isso que eu te falei, ainda tem um outro detalhe que a gente vê. Por isso a gente leva as amostras. O campo morfogenético, imagine uma maçã. Antes de existir a unidade celular, né, biológica dessa maçã, existe um campo atrelado a ela. Então, o que forma a maçã, o que forma a biologia, a estrutura atômica da maçã, por que os átomos se juntam daquela forma? Antes de existir o DNA, o RNA, antes dele, por que ele se junta desse jeito? Porque existe um campo mórfico, que é o campo de informação, que molda a energia e, consequentemente, dá a manifestação material. Então, às vezes a gente tem até aquele, tudo é energia, nem tudo é energia, a informação molda a energia. A informação precede a energia, a informação molda a energia, que é uma manifestação, e por sua vez manifesta o material. Então, a gente Qual é tem o produto dessa informação? Você, pedi para pegar o negócio lá? O que ela é formada? por informação. Não existe um produto material, físico, mecânico, químico. É apenas informação. Um exemplo, no caso do computador, todas as informações são guardadas de forma eletromagnética, né? No caso do campo morfogenético, não. Porque o campo eletromagnético já é uma manifestação de cargas eletrônicas, de cargas iônicas, já é uma manifestação. A informação não. A informação é quase como um pensamento. Um exemplo,
Pô, eu vou construir uma casa. Esse pensamento, esse teu quadro mental, é apenas um campo de informação. Não está sendo gerado um campo material. Porém, a informação, que é uma informação consciente, uma manifestação de um pensamento, ela dá origem a uma manifestação física material, né? Através de vários processos. Aí vai depender da crença de cada um. Essa informação, então, seria mais ou menos como se fosse a força criadora do universo para cada elemento. Para cada elemento. Como se fosse um molde, como se fosse uma forma, como se fosse um pensamento, uma idealização de uma realização. Então não existe nada aí ainda, só pensamento. Tem a ver com o FI lá da arquitetura. Isso, exatamente, que é um padrão. Esse FI, que nada mais é que uma medida, um número, ele já vem devido a um padrão. Aí já tem outras coisas atribuídas ao FI, porque não tem nada a ver com isso aqui, mas é interessante. Cada zona consciencial, espaço-tempo, possui padrões específicos, e um deles são padrões matemáticos. Então não é que o Φ ele pertence ao universo tanto local como paralelo, não. O Φ ele é um padrão mórfico para a nossa zona consciencial espaço-tempo. Zonas conscienciais espaço-tempo diferentes possuem formas matemáticas diferentes. Podem coincidir, mas podem ser diferentes, de acordo com padrões específicos de cada local. Então o campo morfogenético ele pode ser medido com máquinas, com equipamentos, e pode ser manipulado. Então, ao invés de você manipular diretamente aqui a biologia, você lê a informação, manipula ela para ver um resultado, uma manifestação física. Tá? Então isso aí tem um número infinito de possibilidades de atuação. Nós utilizamos ela tanto diretamente, né, como por exemplo a gente agora vai fazer um ensaio em 2 canaletões aí. Um canaletão vai ser uma muda normal, comum, e nós vamos tentar descobrir, porque não é um botão que você aperta, né? Você tem que medir campos ressonantes, até que você consiga descobrir quais são as ramificações da informação desse eucalipto, de forma que ele acelere o seu crescimento. Não tem nada a ver com aquilo que eu te expliquei da tecnologia que a gente implantou. É outra tecnologia em prol desse mesmo caminho. Então a gente vai levar amostras para fazer essa identificação, descobrir qual é a unidade mórfica e trabalhar em cima dela. Tá? Então, essa é uma outra questão bem interessante. Aí aqui são algumas coisas que são possíveis, né, através dessa análise morfogenética, de analisar e corrigir, né? Pesticidas, circulação de ar, um monte de coisa, e coisas que a gente não colocou nem aí. Bom, coleta de dados e amostras, a gente faz essa coleta em pontos específicos também, porque a gente precisa saber de onde vem a amostra, qual é o georreferenciamento dele. A emanação mórfica, né, como eu te falei, e essa emanação mórfica funciona devido àquela tal característica que a física quântica estudou, que existem as unidades, elas são emparelhadas. Então, quando você pega um fio de cabelo seu, não interessa se você está aqui, ou se você está na Índia, ou se você está na China, existe um emparelhamento do teu campo mórfico de informação com aquele cabelo. Se o que eu quiser saber de você, ou manipular em você, eu faço direto no cabelo, numa amostra biológica, de sangue, de unha. Tem que ser uma representação do todo. Entra dentro daquela característica holográfica fractal, que a parte contém o todo e o todo contém a parte. Então essa manifestação fractal, holográfica, que é comprovada pela ciência, é a base de funcionamento dessa emanação mórfica. Então, se eu fizer uma emanação de um copinho de terra que eu levei uma amostra, eu posso estar lá na Bahia, essa emanação para aquela terra, ela vai repercutir para o ponto físico específico aqui do local, porque os dois estão emparelhados.
Entendeu? Então, essas análises e ajustes remotos são possíveis em virtude disso. Também, esse trabalho é possível a fazer as correções de pragas, né? Isso aqui é um exemplo, por exemplo, da identificação de uma praga, isso é uma lagarta. Aí a gente faz a identificação do talhão que tem a praga, se a praga está ativa ou não, quais são as coordenadas específicas, qual é a cápsula que nós vamos utilizar para fazer uma criação de barreira frequencial, e a partir daí se inicia todo um trabalho de investigação e monitoramento, ensaio e análise de dados dessa praga. Por quê? Não é só você chegar lá e instalar uma cápsula que a praga vai embora. Não, ela pode se alimentar. Opa! Você botou um negócio que eu gosto. Então tem que colocar, analisar, tem que ter alguém que dê um feedback perfeito para a gente o que está acontecendo, para que a gente vá alterando, analisando e manipulando as informações necessárias para que a praga ela não é extinta. Nós alteramos o ambiente de forma que a praga não se sinta mais harmônica naquele espaço. Então não é derramado nenhum produto químico, não é feita a morte de nenhum inseto. Nós simplesmente alteramos a zona de conforto dele através de campos vibratórios para que ela própria se disperse. Segundo esse estudo aí, a praga só se instala em um local por um mecanismo, uma ferramenta natural da própria natureza. Então, quando a praga se instala no local, a natureza está dando condições para a praga, para que a própria praga volte a estabilizar o campo daquela região. Então, o que a gente faz? Tome pesticida, né? O que o pesticida faz? Acaba com a praga? Acaba. Mas quanto mais pesticida você coloca, esse é o grande trunfo das indústrias químicas, né? Quanto mais pesticida você coloca, menor é o grau vibratório daquela região, mais praga vai ter. Então, acho que é bom para ele. O cara não quer criar uma pílulazinha mágica que chegou lá e disse, pronto. Não, é que nem a indústria farmacêutica. Você vai dizer para o cara... são as maiores indústrias do mundo, é uma questão de lógica. Nunca vai deixar de existir fome enquanto uma das maiores indústrias